Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Este programa tem o oferecimento da Associação Espírita Emmanuel, localizada no bairro do Quadraque, 4, Rua 19, lote 37. Boa tarde, queridos ouvintes. É com muita alegria que estamos começando mais um programa O que é o Espiritismo, pelas ondas da Rádio Ilha do Amor FM 106.3. Hoje contamos com o apoio técnico do Souza, do seu Raimundo. Seu Souza não pôde estar aqui hoje. Meu nome é Camila e estarei com vocês nessa tarde. Bom, hoje vamos falar sobre a juventude e o carnaval, com o Joaquim Adler. Mas antes de começarmos nossa conversa da tarde, vamos, como de costume, com o nosso momento de reflexão. Ouça agora, momento de reflexão. Juventude interior. A juventude é essa fase dourada da vida em que os sonhos superam a realidade e na qual a exuberância, a força e a beleza estabelecem o seu domínio. Na Terra, essa fase é determinada por certo número de primaveras. É um período de tal forma atraente que desde sempre o perseguimos e desejamos nos manter nele. Para isso, buscamos poções mágicas, fontes milagrosas que jamais serão encontradas. Na atualidade, com o objetivo de mantermos por mais tempo uma aparência jovem, frequentamos academias, nos submetemos a cirurgias plásticas, utilizamos produtos e cosméticos os mais diversos. Tudo isso pode nos conferir uma boa aparência exterior. No entanto, é importante pensarmos como estamos em nossa intimidade. Por vezes, somos exatamente aqueles que agasalhamos ideias arcaicas, ultrapassadas, enquanto buscamos nos manter jovens por fora. Isso nos diz que podemos retocar, modernizar a aparência que mostraremos para o mundo. Seremos semelhantes a um presente muito bem embrulhado, com laçarotes coloridos, trazendo no interior um produto que cheira a bolor, algo com data de validade vencida há muito tempo. A rejuvenescer ideias, espantar preconceitos, mudar pareceres antiquados, exigem mais do que uma cirurgia plástica. Podemos afugentar as rugas do corpo, mas o espírito necessita de outros esforços para rejuvenescer. Quando nos dispusermos a perceber que somos espíritos imortais, revestidos de um corpo material, apenas para viver na Terra, compreenderemos melhor o processo do rejuvenescimento. Perceberemos que a tão procurada fonte da juventude se encontra em nós mesmos e se mostra desde o instante em que resolvemos nos conhecer e aceitamos as mudanças naturais da vida. Utilizando essa fonte, poderemos nos transformar intimamente, tornando mais verdadeiro e simpático o nosso sorriso, nos tornarmos mais sábios, termos um olhar mais sereno. Tudo isso estará retratando nossa realidade de espírito que busca evoluir, que deseja alcançar patamares mais elevados. Quando, independente da idade que tenha o nosso corpo, soubermos admirar um raio de sol, o desabrochar de uma flor, o sorriso de uma criança, estaremos vivendo a plenitude da juventude. Quando nosso foco estiver no aprendizado de novas ciências, novas tecnologias, estaremos mantendo ativa e jovem a nossa energia mental. Quando buscarmos crescer para a luz espiritual, embora dependente ainda das leis materiais, nosso olhar estará em perfeita conexão com a vida. Manter essa juventude interior deve ser o objetivo de todos os que nos encontramos sobre a Terra. Isso nos permitirá termos nossas vidas transformadas em produtivas searas,
fortalecidas pelo amor de Jesus. O perfume desse amor maior nos manterá espiritualmente jovens e repletos da vida abundante. A juventude física é passageira, por mais tentemos deter as consequências do avanço dos anos. Entretanto, a juventude da alma que se dispõe a compartilhar suas energias, transformadas em bênçãos de luz e paz, nos enriquecerá para sempre. Façamos mais em nosso próprio favor. Zelemos pelos exemplos que espalhamos. Estejamos sempre dispostos a aprender mais e mais, em terapêutico processo de evolução constante. Conservemo-nos eternamente jovens na intimidade de nós mesmos. Essa foi a mensagem Juventude Interior, de autor desconhecido, mas que pode ser encontrado no YouTube. Sim, sabemos que o Carnaval está chegando, né? Uma época de festividade que faz parte da nossa cultura, e por isso a gente não podia deixar de trazer aqui hoje um pouco sobre como o Espiritismo vê essa época, o que é que ele vem falar pra gente sobre o Carnaval. E hoje nós trouxemos aqui como convidado Joaquim Adler. O Joaquim é advogado, frequentador do Centro Espírita Maranhense. Joaquim, é um prazer ter você aqui conosco hoje. Uma satisfação, Camila. Em primeiro lugar, quero desejar uma excelente tarde aos nossos ouvintes. Agradecer pela oportunidade de participar deste programa. Sobretudo pela oportunidade de poder falar sobre um tema de tanta relevância, que é o Carnaval, à luz da doutrina espírita. Nós que agradecemos, Joaquim. Bom, temos muita coisa para discutir hoje. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. Estamos de volta com a nossa roda de conversa para tratar hoje do tema Juventude e o Carnaval. Bom, como já mencionei antes, o Carnaval está presente em nossa cultura, né? Difícil não falar do brasileiro e lembrar logo do Carnaval. E quando a gente fala do Carnaval, a festividade é uma das coisas que vem à mente, primeiramente, né? Mas também tem toda, como podemos dizer, uma parte polêmica, uma parte que envolve essas festividades, né, da época do Carnaval. Tem também o significado religioso, que poucas pessoas conhecem, e era assim que a gente quer começar a nossa conversa com o Joaquim hoje. Joaquim, a gente queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre os diferentes significados do Carnaval, para dar um panorama geral aí pro pessoal que não sabe direito o que significa. Camila, de um modo geral, nós podemos afirmar que o Carnaval é a festa mais popular aqui da nação brasileira. Não é uma festa que tem suas origens no Brasil, mas que, por outro lado, remonta à antiguidade da nossa humanidade, passando pela Mesopotâmia, Grécia, Roma, e é, digamos, uma comemoração que a cultura brasileira importou destas civilizações antigas. A palavra carnaval é originária do latim carnis levale, cujo significado é retirar a carne. O significado está relacionado com o jejum, que em tese deveria ser realizado durante a quaresma, e também com o controle dos prazeres mundanos, ou seja, teoricamente, antes do período da quaresma, nesse período que antecede, o carnaval seria uma oportunidade para que o povo pudesse, por meio desta comemoração, extravasar os prazeres mundanos, os seus vícios e tudo aquilo que lhe gere prazer. Eu poderia afirmar aqui, com base em uma pesquisa realizada, que algumas festas realizadas durante a nossa antiguidade podem ter dado origem a esta comemoração que nós chamamos de carnaval aqui no Brasil. Por exemplo, as sacéias eram uma festa em que um prisioneiro assumia durante alguns dias a figura do rei, vestindo-se como ele, alimentando-se como ele,
e dormindo com as suas esposas, com as esposas dos reis. Em determinado momento desta comemoração, o prisioneiro era chicoteado e depois enforcado ou empalado. O empalamento, para quem não conhece, é um modo de execução muito praticado na antiguidade, onde uma pessoa era assassinada por meio de uma estaca e depois pendurada sobre a mesma. Um outro rito era realizado nos dias que antecediam o equinócio da primavera. O rei era, digamos, humilhado no templo de Marduk, que era considerado um deus. Isso nós estamos falando da Babilônia. E ao ser humilhado, ele perdia os seus emblemas de poder e era surrado na frente da estátua de Marduk. Essa humilhação servia para demonstrar a submissão do rei à divindade. Em seguida, ele novamente assumiu o trono. Inclusive, até para que os ouvintes possam tirar uma conclusão útil dessas informações, esta inversão de papéis que a gente observa nas comemorações carnavalescas, homem se vestindo de mulher, mulher se vestindo de homem, tem muito a ver com a forma como essas comemorações eram realizadas na antiguidade. Ou seja, o escravo invertendo o papel e fazendo às vezes de rei, e o rei, por outro lado, se comportando como escravo. Sim, essa ideia de tudo é permitido do carnaval permanece, né? Esse que é o engraçado. Apesar de ter uma origem tão remota assim, e apesar de nós não, a princípio, cometermos as mesmas atrocidades da época, né? Mas essa ideia de tudo é permitido, tudo é possível durante o carnaval, ela permanece. Eu acho que é por isso também que a gente liga, é muito comum as pessoas ligarem a ideia do carnaval à libertinagem, né? E é aí que vem a nossa segunda pergunta, que eu queria saber de ti. Por que é tão comum a gente ver essa época do carnaval como uma época de libertinagem, e qual seria essa relação com os jovens? Camila, eu entendo que a libertinagem pode existir em qualquer época, como um derivado do egoísmo. Independente do carnaval, é verdade. Na questão 913 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: dentre os males que afligem a humanidade, qual seria aquele que poderíamos considerar como sendo o mais radical? E os espíritos dizem, de maneira peremptória, que é o egoísmo, é a maior chaga da humanidade. Então, o egoísmo, ainda muito presente na intimidade do homem perfeito, habitante da Terra, seria, digamos, a causa primária da libertinagem predominante na sociedade atual. Contudo, no período do carnaval, há um exacerbamento da busca dos prazeres da carne, com profundos desequilíbrios, pela entrega imoderada aos prazeres sexuais, que quase sempre se associam aos prazeres advindos do uso do álcool e demais drogas. Daí resultam muitos casos de estupros, gravidez indesejada, abortos, assassinatos, doenças sexualmente transmissíveis, vampirizações espirituais, obsessões, transtornos emocionais, de modo que, respondendo à segunda parte da sua pergunta, eu não entendo ser justo associar a palavra libertinagem aos jovens. Eu acredito, por outro lado, que é mais adequado associar o espírito ignorante e egoísta que habita o planeta Terra à libertinagem. E aí esse espírito pode estar em qualquer estágio da sua atual reencarnação. Pode ser jovem, pode ser adulto, pode ser idoso. Ou seja, em qualquer fase da vida na Terra, nós sempre vamos nos deparar com espíritos reencarnados nesta condição de praticante de alguns vícios, dentre eles a libertinagem, que, segundo o dicionário, significa a conduta da pessoa que se entrega imoderadamente a prazeres sexuais. Sim, é interessante, né, você mencionar isso, porque, de fato, falando para os nossos ouvintes que não são espíritas, né, não são acostumados com a doutrina, a gente vê nas festas carnavalescas uma grande, vamos dizer, em sua maioria, frequentadores jovens, né? E aí, por a gente saber que a juventude ela tem aquela associação pejorativa à libertinagem, a uma fase onde
tudo me é viável, né? Não tenho ainda limites, quero conhecer melhor esses limites. A gente acaba associando o carnaval a essa época, né? Esse conceito que eu também acredito que seja errôneo. E o que você falou foi muito interessante, a questão de fato, nós não nos resumimos à idade do nosso corpo físico, né? Para quem não está acostumado com a concepção de reencarnação, a gente acredita que o espírito reencarna, e por isso o espírito, a priori, para nós, hoje, não teria uma idade determinada, né? Difícil determinar. Sim. Bom, antes da gente retornar com mais perguntas para o Joaquim, vamos... Estamos apresentando o que é o Espiritismo. Estamos de volta com a nossa roda de conversa. E, bom, já começamos a falar aqui um pouco sobre o significado, né, do carnaval, um pouquinho do contexto histórico, por que é comum a gente ligar tanto a ideia do carnaval, a libertinagem, a juventude. E aí eu venho com a nossa terceira pergunta para o Joaquim. Joaquim, para os nossos ouvintes que não são espíritas, como é que o espiritismo interpreta o carnaval? O que ele vem dizer para a gente sobre essa época do ano? Camila, nós entendemos que o carnaval é um período de profundo desequilíbrio espiritual no planeta e de muito trabalho para os benfeitores espirituais devido ao baixíssimo padrão vibratório que nós nos deparamos durante esse período, que se instala nas multidões de encarnados e desencarnados que buscam os prazeres do carnaval. Uma multidão muito maior de desencarnados, desequilibrados, é atraída pelos encarnados que vivenciam esta comemoração. Adeptos do carnaval por uma sintonia mental, por uma questão de afinidade. E desta maneira, eu ousaria dizer, até contrariando um velho jargão popular, que por trás do trio elétrico vai até quem já morreu. Porque sim, neste período, eu acredito, até pelo que a literatura espírita nos traz, possivelmente a população digamos, do Brasil aqui, a população brasileira, que é um país que comemora de forma muito intensa este período do carnaval, ela se não vai dobrar durante o período, mas ela aumenta 50% desencarnados. Porque, como nós dissemos agora há pouco, outrora, os processos de vampirização são muito frequentes neste período. E o que é a vampirização? É exatamente processos obsessivos onde desencarnados basicamente se alimentam destes fluidos decorrentes dos abusos da carne durante o período do carnaval. Fluidos dos abusos na área da sexualidade, do uso de drogas psicotrópicas, do estupro, da libertinagem, como nós estávamos comentando. Então, a doutrina espírita enxerga o carnaval como um período de muito trabalho. Inclusive, em decorrência dessa busca exacerbada dos prazeres da carne e suas consequências mencionadas anteriormente, como volto a frisar, até para que o ouvinte, caso não tenha este ponto de vista, pelo menos reflita a respeito. Sim. Como estupro, gravidez indesejada, abortos, assassinatos, suicídios, aumento dos casos de doenças sexualmente transmissíveis, quadros de obsessões e difícil tratamento, transtornos emocionais diversos, aumentam as ocorrências, por exemplo, de acidentes de trânsito. E o fato é que equipes do plano espiritual se instalam previamente, ou seja, com alguma antecedência a este período do carnaval, já se preparando para a grande demanda de trabalho nesta área que surge durante esse período. No capítulo 1, por exemplo, do livro Nas Fronteiras da Loucura, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, aduz que as mentes
em torpe comércio de interesses subalternos, produzem uma psicosfera pestilenta, ou seja, uma psicosfera doentio. Tanto as mentes dos encarnados como as mentes dos desencarnados. De modo que se nutrem desses vibriões psíquicos e de alguma maneira se misturam a entidades perversas e viciadas em um espetáculo pandemônico e deprimente. Isso são as palavras de Manuel Filomeno de Miranda, ilustrando o que a espiritualidade maior enxerga e, portanto, falando em nome da doutrina espírita, enxerga neste período. É um período de muito trabalho para a espiritualidade maior. É um período em que realmente eu tenho certeza que muitos ouvintes estão estupefatos com as informações Sim. que nós estamos trazendo, estão surpreendidos, porque, por outro lado, nós sabemos que é com muita alegria que muitos foliões vivem esse momento do carnaval. É um momento esperado durante todo o ano, mas nós não podemos ser omissos no sentido de não esclarecer o que acontece tanto na esfera espiritual como na esfera material. É um período de comemorações, sim, mas é um período em que muitos abusos são cometidos em diversas áreas da vida aqui no planeta Terra. Eu ia comentar justamente isso, sobre isso que você estava falando, né? Uma coisa que sempre me chamou muita atenção e sempre me atraiu muito no espiritismo, sempre foi essa ideia de, o espiritismo não proíbe nada. E, de fato, o espiritismo não vem te dizer que você é proibido de qualquer coisa, inclusive de brincar o carnaval. Mas ele vem mostrar que toda ação tem uma consequência, né? Toda ação tem uma reação. E ele está aí para mostrar que os culpados por esses excessos no carnaval somos nós, não é? Sim. Somos nós que bebemos demais, nós que não regulamos nossa sexualidade, a ideia de que tudo é permitido nessa época. E isso faz com que o carnaval seja uma época desses excessos, dessa libertinagem que a gente estava comentando antes, que garante essa vampirização, né? Então, eu acho que a ideia principal que a gente quer passar para os nossos ouvintes hoje é essa aqui. Você não é proibido de brincar, mas brincar com prudência, né? Brincar com responsabilidade, sem ocorrer nos excessos, para evitar prejudicar não só você, tanto materialmente, falando do corpo físico, né, como espiritualmente, e evitar também prejudicar o próximo, que acaba acontecendo, né, na maioria das vezes. Bom, então eu queria voltar em algo que a gente já inclusive comentou aqui, mas para a gente tirar um pouco mais da curiosidade do pessoal que está em casa, queria que você comentasse um pouco mais para a gente sobre o que acontece no mundo espiritual durante o período de carnaval. Você já falou aqui da vampirização, né, da questão da energia, como Sim. acontece essa troca, nem sempre de forma benéfica, né? E o que mais você pode trazer para a gente sobre isso? Mais uma vez, Camila, eu vou buscar informações que o espírito Manuel Filomeno de Miranda nos oferece no livro Nas Fronteiras da Loucura, que é um livro que desde já eu indico a leitura aos ouvintes, e que logo em seu capítulo 1, por meio da psicografia de Divaldo Franco, Manuel Filomeno de Miranda alerta que, como sempre ocorre em situações como carnaval e outras parecidas e correlatas, equipes operosas de trabalhadores espirituais em serviços de emergência revezam-se, procurando diminuir o índice de desvarios, de suicídios a breve e a largo prazo, pelas conexões que então se estabelecem. Como dito anteriormente, na véspera do carnaval, diversos postos de socorros espirituais para recolherem desencarnados que são atingidos pelas consequências nefastas desse período são instalados aqui aos redores da crosta terrestre, ou aqueles que vêm para auxiliar seus afetos desatentos. Ou seja,
É um período em que a espiritualidade tem tanta consciência do trabalho a ser realizado, que não só os enfermeiros, os médicos do plano espiritual, mas também parentes de determinados familiares que desencarnam neste período e que já têm alguma condição de contribuir neste trabalho, vêm para as proximidades da crosta terrestre, para, no âmbito da espiritualidade, contribuírem nestas tarefas que se destinam a controlar, a amenizar as consequências das práticas que nós observamos durante esse período. Os setores de preces, nas palavras de Manuel Filomeno de Miranda, facultavam as ligações com os núcleos superiores da vida, ou seja, para você ter uma dimensão do que é o trabalho da espiritualidade neste período de carnaval, há inclusive setores só de preces, para que por meio da prece determinados pedidos, determinados clamores sejam ouvidos e atendidos por meio da espiritualidade. Então, é um período complexo, eu poderia dizer. Sim. É um período que não é somente aquilo que a gente assiste ao ligar o aparelho de televisão, não é somente aquilo que a gente ouve ao escutar uma marchinha de carnaval. Há muito mais acontecendo no mundo invisível. Volto a dizer, obsessões graves, os índices de estupros, os índices de abortos e suicídio aumentam nesse período. Então, realmente, eu até friso novamente para os nossos ouvintes que são fãs do carnaval, que esperam durante todo o ano para vivenciar essa comemoração. E, inclusive, aproveitando parte da sua fala, quando você diz que nós temos o livre-arbítrio e a doutrina espírita não estabelece regras do que fazer ou deixar de fazer. Mas fato é que, uma vez que estamos tratando sobre esse tema de tamanha relevância, nós não podemos maquiar a realidade e deixar de afirmar que o carnaval, até pela sua origem, como nós dissemos agora há pouco, por ser uma festa que tem suas raízes em rituais totalmente distorcidos, lá, que remontam à antiguidade, é uma comemoração que tem muito a ver com o egoísmo da raça humana, com as suas raízes materialistas, com a predominância da matéria sobre o espírito. Ou seja, para a doutrina espírita, é um momento de muito trabalho, de muito desgaste espiritual, de muitos espíritos sucumbindo devido à sua própria torpeza. Sim, é lembrar que nós nunca estamos sozinhos, né? E que orar e vigiar é sempre importante, especialmente nessa época. Bom, antes de retornarmos com mais perguntas para o Joaquim, vamos com a nossa terceira música da tarde. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. Bom, continuando nossa conversa aqui sobre o carnaval, venho com mais uma pergunta para o Joaquim. Joaquim, eu queria saber o seguinte, diante de tudo que nós já comentamos aqui, né, seria possível curtir o carnaval sem se envolver com essas energias negativas do ambiente? Como seria isso? Camila, a sua pergunta é bem complexa. Sim. Não é uma pergunta fácil para responder. Mas como é uma pergunta objetiva, ou eu digo sim, ou eu digo não. Eu digo não, Então eu vou ficar com o não, a princípio, mas explico. E no final vou tentar ilustrar uma exceção. Digo não, porque ainda que evitando o envolvimento com os desvarios presentes no carnaval, digamos, uma determinada pessoa, e uma determinada pessoa podem ser várias pessoas, os nossos ouvintes, por exemplo, podem ter essa concepção. Gostam de frequentar o carnaval, mas não se envolvem com os desvarios, com a libertinagem, não usam drogas psicotrópicas, não cometem exageros. Mas mesmo nesta condição, seremos de alguma forma atingidos pela atmosfera pestilencial reinante, ou seja, pela atmosfera doentia. Ainda que não saibamos ou não sentimos, né? Ainda que não sintamos, ainda que não enxergamos, mas a gente, uma vez ali,
estaremos envolvidos em menor ou maior grau com aquela atmosfera de fato. doentia. Às vezes a gente adoece aparentemente do nada e não sabe por quê. Não sabe por quê. Não entende que é o acúmulo de energias negativas ao longo de um determinado período, por termos frequentado determinados ambientes, pelo fato do nosso corpo físico ter absorvido determinados tipos de energias que de alguma maneira saturaram nossos órgãos, e a doença aparece em determinado momento. É só um exemplo, mas o fato é que quando a criatura, o ser humano de um modo geral, se propõe a frequentar um determinado ambiente que ele ou ela sabe que é um ambiente asfixiado por esta atmosfera doentia, que é o caso do carnaval, de um modo geral é isso. De um modo geral é isso. Você liga, por exemplo, ali na Globo, durante as apresentações de carnaval, tudo aquilo ali envolve dinheiro, negócios, empresários, a classe política. As pessoas estão trabalhando ali com um objetivo específico. E o telespectador assiste porque ele pode justificar dizendo que gosta do samba, que gosta de olhar a beleza das apresentações, mas é muito claro a exacerbação da sensualidade nestas apresentações. Mulheres seminuas ou nuas. E de um modo geral, eu faço o seguinte questionamento: qual é a mensagem útil que se pode extrair ao assistir uma escola de samba, ali na Rede Globo, por exemplo? Qual é a mensagem útil que você pode extrair ao frequentar um baile de carnaval? O que é que você aprende naquele local que você pode ensinar numa escola, que você pode ensinar para os seus filhos? A própria vida, de modo geral. Mas aí, para ser justo, até porque não existe verdade absoluta aqui na crosta terrestre, eu poderia dizer, por exemplo, que o pai de família desempregado que vai para um baile qualquer de carnaval vender água mineral, vender cachorro-quente, vender qualquer coisa para sustentar a própria família, está naquele momento exercendo uma atividade digna. Ele tem um objetivo a alcançar, ele sabe o que ele quer e, lógico, a providência divina está observando tudo isso. Então, de alguma maneira, ele pode estar sendo blindado, ou pelo menos os efeitos destas energias podem estar sendo amenizados. Eu me recordo, ao ler e assistir o filme As Vidas de Chico, que o pai de Chico, em determinado momento, Chico Xavier, para os ouvintes, para os nossos ouvintes, estou falando de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, um dos maiores expoentes do movimento espírita aqui no Brasil. Falar nele, né? Mas para quem nunca ouviu, o grande Chico Xavier, um dos maiores expoentes do movimento espírita no mundo. Então, o pai de Chico, vendo que Chico, até uma determinada idade, ainda não tinha mantido relação sexual com qualquer mulher, conjunção carnal, muito preocupado, leva Chico ao prostíbulo. Conversa com a dona do prostíbulo para que Chico fosse bem atendido, e depois de alguns minutos conversando com a dona do prostíbulo, o pai olha Chico ajoelhado com todas as mulheres daquele prostíbulo rezando. Sim. Então vejam que um espírito desta magnitude não se permitiu envolver pela energia doentia daquele ambiente. Muito pelo contrário, ele que conseguiu envolver o ambiente com a sua energia, com a sua envergadura moral. Então, é uma exceção. Jesus, por exemplo, imaginemos Jesus em um baile de carnaval, certamente para doutrinar, para falar sobre o amor, sobre o perdão, sobre o auto-perdão. Seria possível nós concebermos Jesus sendo envolvido por estas energias pestilenciais, por essas energias doentias? Não, porque Jesus é espírito puro. Mas veja só, se ele pisasse porventura em um baile de carnaval, seria com um objetivo específico: fazer o bem, de esclarecer pessoas. Mas eu acredito que a sua pergunta está mais voltada para os foliões. Ou seja, é possível a um folião sair isento, entrar e sair isento de um baile de carnaval? Em menor ou maior grau, eu posso afirmar aqui que, em regra, ele sofre consequências negativas. Sim, com certeza. Com certeza. Bom, já estamos nos caminhando para o final. E antes de encerrarmos com mais uma música, Joaquim, eu queria saber o seguinte: quais obras você pode
nos sugerir para os nossos ouvintes em casa que possam aprender um pouco mais sobre esse assunto, perdão. Quais obras eles podem buscar um pouco mais sobre esse assunto? A princípio, eu sugiro aos ouvintes que leiam o livro Nas Fronteiras da Loucura, psicografado por Divaldo Franco, e o livro Sexo e Obsessão. É claro que há outras obras que tratam a respeito da matéria, mas seguramente o livro Nas Fronteiras da Loucura é um livro que, a princípio, é bastante elucidativo em relação ao que acontece no plano espiritual neste período e, sobretudo, em relação ao posicionamento da doutrina espírita em relação ao carnaval. Sim, lembrando que são obras também que servem, acho que não apenas para o período do carnaval, né? Mas as demais para a vida de modo geral. Isso, a vida de modo geral. Bom, vamos deixar nossa música mais para o final e agora vamos com o quadro Minha Casa Espírita. Acompanhe agora o quadro Minha Casa Espírita. Conheça um pouco mais sobre as atividades desenvolvidas pelos Centros Espíritas do Maranhão. Bom, o Joaquim é frequentador do Centro Espírita Maranhense, né? E, Joaquim, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente do Centro Espírita Maranhense. Aonde se localiza e, de modo geral, qual a sua programação? Camila, o Centro Espírita Maranhense é o centro espírita mais antigo do Maranhão. Eu frequento aquele local desde 8 anos de idade, ou seja, comecei no movimento espírita na evangelização infantil e ele se localiza na Rua de Santaninha, no centro da cidade de São Luís. As palestras públicas acontecem aos sábados, no horário de 19h30 às 20h15 e aos domingos, no horário de 9 horas da manhã. É um centro espírita que oferece aos sábados, por exemplo, o estudo sistematizado da doutrina espírita, que inicia às 16h30 e encerra às 18 horas. Paralelo a isso, há também o estudo sistematizado da mediunidade, nesse mesmo horário, do estudo sistematizado da doutrina espírita. E é uma casa acolhedora. Todo aquele que não for espírita, propriamente dito, mas tiver o interesse em conhecer espiritismo, em assistir uma palestra, em participar do atendimento fraterno, a casa estará de portas abertas para recebê-lo. O Centro Espírita Maranhense, repito, com localização na Rua de Santaninha, no centro da cidade de São Luís. Se você quiser rever essas informações sobre o Centro Espírita Maranhense e outras casas espíritas, alguma que de repente tenha a localidade mais próxima da sua casa, basta acessar o site da FEMA, Federação Espírita do Maranhão, www.fema.org. Lá você encontra uma aba com todas as casas espíritas do estado. Bom, vamos passar agora para a nossa Agenda Espírita. Confira agora a Agenda Espírita. Amanhã, no dia 26 de janeiro, teremos um seminário com o assunto autoconhecimento, que vai ocorrer na cidade de Pinheiro, das 8 às 12h30, no Centro Espírita Paulo de Tarso. E está chegando também nossa 40ª Conesma. Vai ser no dia 23, nos dias 23 a 25 de fevereiro, com o tema A Conexão entre as Três Revelações. Lembrando que a Conesma ela é aberta para todas as idades, seja criança, jovem ou adulto, temos temas a ser discutido para todos. Bom, então, essa foi a nossa conversa de hoje. Esperamos ter esclarecido um pouco mais sobre o tema, né, sobre a juventude e o carnaval. Desejamos a todos uma ótima tarde e queremos agradecer mais uma vez ao Joaquim pela presença hoje aqui conosco. Camila, agradeço igualmente pela oportunidade de participar do programa, a oportunidade de tratar a respeito de um tema tão relevante para a sociedade de um modo geral, seja espírita ou não espírita, mas todo cidadão tem interesse em se esclarecer a respeito desse assunto. E espero voltar novamente para continuar contribuindo. Com certeza. Bom, é isso aí. Esperamos ter contribuído de alguma forma para os nossos ouvintes essa tarde. E queremos mais uma vez desejar um bom final de semana a todos. E até o próximo sábado às 5,
às 5 da tarde, com o próximo programa. Você ouviu o que é o Espiritismo? Um oferecimento da Associação Espírita Emmanuel, localizada no bairro do Quatraque 4, Rua 19, lote 37. Eu não tenho asas para voar.